Olá, pessoas lindas do meu coração. Hoje a gente tem essa novidade aqui, mas eu falarei sobre isso em um outro vídeo, tá? Que vai vir aí pra frente. Mas adiantando um pouquinho, eu ganhei o microfone de aniversário de uma amiga que tá apoiando muito o meu trabalho. Muito obrigada, Haru. Você é uma diva, tá? E eu demorei um pouquinho pra começar a usar porque eu precisava de um adaptador, mas agora estamos aqui com um som digno de podcast, com um som digno de filme, com um som da Globo, tá bom, pessoas? Então, já que aqui estamos nós, né, hoje a gente vai ter um vídeo levemente atrasado, porém especial de consciência negra, porque eu li Um Defeito de Cor. Eu precisei ler esse livro para faculdade, eu já tinha certo interesse, mas não estava tanto nos meus planos de ler agora, mas surgiu uma atividade da faculdade que a minha professora propôs 2 livros, né, esse ou Meu Destino é Ser Onça, e foi um sorteio e eu acabei pegando Um Defeito de Cor, que primeiramente me deixou desesperada, já que é um livro de 900 páginas, mas assim que eu comecei eu falei, é isso. Então, pra quem não conhece, né, não tem a menor ideia sobre o que eu tô falando aqui, Um Defeito de Cor é um romance de formação que também é uma ficção histórica, ou seja, é um livro em que você acompanha uma personagem durante praticamente toda a vida dela, então desde que ela é criancinha até ela muito idosa, quase morta. Em alguns casos de romance de formação, você vê até, tipo, os filhos e netos da pessoa, as próximas gerações da família, você passam a ser os protagonistas, né, depois da morte da primeira protagonista. E também é uma ficção histórica porque se passa em um outro momento histórico, né? Mas a maior parte da história se passa no Brasil, colônia, ali nos anos de 1800. O livro inteiro abarca acontecimentos desde 1810 até 1899, se eu não me engano. Essa mulher é praticamente centenária. Vocês estão entendendo o nível que chegamos? Essa mulher é praticamente centenária. Então, nossa protagonista se chama Querinde. E no começo da história, ela é uma criança e ela é gêmea da Taiyo. Que, né, é irmã dela, óbvio, já que é gêmea dela. Mas elas crescem, elas nascem numa cidade na África, em Savalo. E com a mãe, principalmente. E o livro já começa, assim, com assuntos super leves, apenas estupro e assassinato, tá? De boa, nas primeiras ali 10 páginas, pra vocês terem uma noção de como que é, né? Do que você vai encontrar dali pra frente. Eu acho que a autora pegou por essa ideia, assim, porque muito difícil, sabe? A gente... Só pelo contexto, né, já que a grande coisa do livro é que ela é... Quer dizer, essa não é a grande coisa do livro, mas o primeiro grande acontecimento, podemos dizer assim, é que ela é traficada pro Brasil como escrava. Então, só por aí a gente já sabe que apenas assuntos leves que teremos nesse livro, né. Pois bem, então Querinde e Taiyo e a mãe e o Kokumo, que é o irmão dela, e a avó... eles formam uma família inicialmente, mas a gente já começa... deixa eu tirar isso daqui, porque eu acho que vocês estão balançando. E o que me pegou de início, o que fez eu achar essa leitura tão interessante de cara, foi exatamente o fato de ser tão rico culturalmente falando. Então, principalmente essas primeiras passagens onde ela tá explicando como que era a vida dela lá em Savalo, a gente vê uma riqueza cultural muito grande. Então ela fala sobre os orixás e os espíritos e os vodus que a avó dela cultua, e a gente vê que com o passar do tempo ela vai se tornando uma grande colcha de retalhos em vários sentidos. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Nesse vídeo eu vou tentar não dar spoilers, tá, pessoas? Mas é um pouco difícil porque... é uma história muito complexa, né? Como eu disse, é um livro de mais de 900 páginas. Então, é difícil. Até onde eu posso falar
sabe? Normalmente. E tem outro ponto é que os capítulos são longos, os capítulos são bem longos. Então, essa ideia de, você pode contar até o segundo capítulo já aconteceu coisa pra caralho, sabe? No primeiro capítulo já acontece muita coisa. Mas a grande coisa desse livro que perpassa por vários momentos é a busca dela por um filho que foi tirado dela, não vou dizer como, porque o como já é muito chocante, pelo menos pra mim foi, então não quero dar esse spoiler aí pra ninguém, mas é isso que isso perpassa uma boa parte do livro, apesar de também nem sempre ser o ponto principal, sabe? Ela procura muito por isso em determinado momento, mas depois meio que passa, ela reconstrói a própria vida, ela meio que começa de novo e tem outros filhos e netos, sabe? Então, eu tenho que parar de mexer, tá? Desculpa! Então a gente acompanha essa mulher e as coisas improváveis, as coisas tão difíceis que ela foi conseguindo construir ao longo da vida dela, e a gente consegue entender o quanto tudo o que já passou marcou ela de diversas maneiras. Então, desde o momento em que ela era escrava da casa, quando ela trabalhou de fato não na plantação em si, mas na parte de mais maquinário e tal, que era na fabricação, na extração de gordura de baleia que virava óleo para acender luminária, sabe? E outras coisas. Então, ela fez parte dessa parte da produção aí de coisas eventualmente. Depois, quando ela se tornou escrava de ganho, e a gente vê ela evoluindo e ela se construindo como pessoa, sabe? A gente vai passar, sim, por muitas coisas, muitas situações bem agressivas, bem violentas no decorrer dessa história. E ela mesma vai dando pequenos spoilers pra gente, podemos dizer assim, porque logo a gente descobre que é a Kerrinde idosa que tá narrando isso tudo pra alguém. Depois de muitos anos, depois de tudo que aconteceu, ela lá na frente contando tudo que aconteceu lá atrás. Então tem momentos que ela fala, aconteceu tal coisa. Diferente de depois, em outro lugar, em que foi assim assado, sabe? Então ela mesma já dá spoilers do futuro pra gente. Ou ela joga o famoso, na época eu não sabia que isso, não sei o que isso ia ter tais e tais consequências, que fazendo isso eu estava, sabe? Ela dá esses spoilers do futuro aí pra gente, eu acho isso muito legal. E traz um pouco de dinamismo pra narrativa. A linguagem, no geral, ela é muito simples de ser compreendida. Eu acompanhei a maior parte em um audiobook, que eu achei no Spotify, então eu não peguei muito pra ler o texto em si. E eu achei interessante que esse livro foi pensado, ele é uma ficção histórica, tá? Kerrinde não existiu. Esse livro foi pensado a partir de cartas que a autora encontrou e que tinham, né, esses pedaços de história. Então eu achei interessante a gente ver, sim, durante muito tempo a Kerrinde se correspondendo com uma amiga dela em outro país, né? Então eu achei que trazer esse elemento pra dentro da história também fazia todo sentido. Como uma ficção histórica, tem vários eventos históricos em que a protagonista acompanha. Nem sempre, na maioria das vezes, ela não faz parte deles diretamente, mas ela ou conhece alguém que faz, ou ela viu uma notícia no jornal, ou alguém escreveu pra ela contando sobre. E eu acho que isso traz uma noção de realidade até um pouco perigosa, eu diria, porque em vários momentos a gente acha, assim, que a Kerrinde foi uma pessoa real, que existiu, numa vibe, assim, Evelyn Hugo, só que muito menos glamurosa, obviamente. E eu achei interessante como essa personagem que a autora construiu, ela é incansável, parece. Inúmeras vezes ela recomeça, inúmeras vezes ela conquista coisas que diziam pra ela que não eram pra ela conquistar. Tanto por ser mulher, quanto por ser preta, africana, por vários motivos diferentes, ela tá ali pra provar que tá todo mundo errado, sabe? Ela está ali para ser a meta de todo mundo.
E eu acho isso muito admirável e muito inspirador. Mas ao mesmo tempo tem várias tragédias que acontecem com ela. E ela assume no decorrer do texto os momentos em que ela hoje vê que errou. Ou os momentos em que ela devia ter feito algo de diferente, sabe? E eu acho que ter essa coisa de que o seu personagem também erra, de que o seu personagem é seu protagonista, né? Construir personagens reais passa por isso. Passa por pessoas que mudam de opinião, por pessoas que erram, por pessoas que nem sempre sabem o que tem que fazer também, né? Então a gente vê em vários, não em vários momentos, mas em alguns momentos ela tá assim bem perdida com o próximo passo, o próximo caminho, né, a seguir. Mesmo que acabe que as coisas, na maioria das vezes, dão certo pra ela, o final da vida dela é um pouco mais ingrato, podemos dizer assim, né, e... Ai, eu tô ainda com aquela sensação meio de final de livro, porque o final, né, a última... Não digo que é uma grande revelação, mas a última coisa que é, tipo, as últimas linhas, assim, os últimos parágrafos em que ela conta o porquê que ela está naquele momento em que ela tá escrevendo, na situação e no lugar onde ela está, dá uma sensação de, tipo, nossa, podia ter sido tão mais fácil, podia ter sido tão diferente, sabe? E eu acho que isso é uma das grandes coisas da vida, assim. Eu, no alto dos meus 23 anos, oh meu Deus, como sei da vida, né, aos 23 anos, eu acho que tem momentos em que é realmente isso. Eu imagino que quanto mais velho você fique, mais desses momentos você deve ter de olhar pra alguma coisa específica do seu passado e falar, nossa, na época eu não vi isso, mas estava ali, sabe? Então... eu tô com essa sensação aqui de... sabe, aquela um pouco de vontade de viver e de fazer coisas e de conquistar coisas, porque me trouxe um pouco de esperança dessa coisa de que é possível. Eu falei a palavra coisa muitas vezes nessa construção, né? Me desculpem. Então, eu digo aqui pra ir terminando, né, talvez as minhas divagações, né, Um Defeito de Cor é um livro, primeiro, pra quem é forte, pra quem tem estômago, tá, pelas partes mais violentas que ele tem, e aí é você por sua conta e risco. Eu colocaria que ele é, no mínimo, um livro 16+. Tá bom? No mínimo, assim, ainda chutando baixo, tá? Ok que as cenas de violência não são extremamente violentas, mas cada um sabe pra onde que a sua cabeça vai te levar, tá? Porque essa é a grande diferença quando você tá vendo um filme, por exemplo, que tem uma cena violenta, você tá vendo. Quando você tá imaginando, a sua cabeça pode fazer muito pior do que o que tá escrito ali de fato, tá? Então, saiba seus limites se você quer pegar pra ler. Segundo, se você já tem algum interesse em história, principalmente do Brasil, né, é uma ótima leitura. Ela traz acontecimentos históricos, né, que são reais, e eu acho que, eu comentei, né, isso que traz o perigo, né, de você achar que a Kerrinde era uma pessoa real, e não necessariamente ela era, mas aqui... eu vou deixar mais uma nota sobre a protagonista, né? Além de tudo que eu já disse. Esse vídeo tá muito desorganizado porque eu tô completamente sem roteiro, gente. Eu só acabei e eu tô com essa sensação ainda, né? Eu queria gravar com essa sensação ainda de que... de ter acabado de acabar, né? Mas enfim, ela é uma mulher muito bem resolvida, eu poderia dizer. Tipo, ela... entende a posição e o lugar dela, mas isso não quer dizer que ela se conforme, sabe? Ela sempre quer mais. E ela é muito irreverente desde o começo, sabe? Da sua maneira, dentro das suas condições, porque ela também não quer piorar muito a sua própria situação quando ela é escrava, por exemplo, né? Mas nas condições que ela tem, ela é irreverente, ela é autêntica e ela tá exatamente sendo autêntica, né? Mas eu achei muito interessante a maneira com que a crença foi abordada aqui, porque é claro que se tem a coisa do sagrado,
né, e de ter momentos do sagrado, momentos de fazer um ritual, momentos de fazer uma oração, mas meio que a crença tá um pouco em tudo. E eu acho isso muito interessante da maioria das religiões pagãs, né, as religiões não cristãs, que estão sempre ressaltando essa coisa de que a crença está em tudo e o divino está em tudo, principalmente na natureza, sabe? Então eu acho isso muito interessante dessa história e de outras histórias também, né? Eu li recentemente o No Coração da Bruxa, que é baseado em mitologia nórdica, e eu achei bem interessante esse ponto também, apesar de não ser tão forte, já que a gente tá vendo do ponto de vista dos deuses, né? Então não tem tanta coisa assim, mas eu sempre penso nisso quando eu leio ou tenho algum outro tipo de contato com essas histórias. E a maneira como é apresentada é muito legal também, porque ela coloca, tipo, a relação dela com a irmã, por exemplo. Elas são IBGs, são gêmeos, né, espíritos gêmeos, que dizem que as duas dividem uma única alma. Então, quando elas se separam, muita coisa precisa ser feita. Não muita coisa, mas tem medidas que precisam ser tomadas para que ela continue bem, sabe, sem a irmã. Então, e ver o quanto ela leva isso a sério e o quanto isso é importante, o quanto faz diferença, né? Porque é exatamente isso. Já que a gente tá do ponto de vista de uma personagem completamente envolvida, né? Completamente imersa nessas crenças, pra ela e pra nós, elas são reais. Independente do que você acha na sua vida, sabe? Enquanto você está na cabeça da Querinde, essa é a sua realidade. Então, se ela diz que tal coisa aconteceu porque não fizeram a oferência pro Deus tal, porque não fizeram a oferenda pro Deus tal, é isso. Ai, mas foi coincidência. Ah, mas foi não sei o quê. Não importa o que você acha, importa o que ela acha. É ela o ponto de vista que a gente tá acompanhando aqui, sabe? E eu adorei, gente, eu adorei. Tá? Talvez eu leia mais ficção histórica a partir de agora, porque essa foi uma ótima experiência. E recomendo a todos, leiam Defeito de Cor. Se você tá aqui até agora, você com certeza gostou da minha resenha levemente desorganizada, então eu peço pra você deixar o like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar nas outras redes, tá tudo linkadinho aqui na descrição, e ler as minhas histórias, também estão aqui na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo, e tchauzinho!